Amém. Paz do Senhor Jesus, mais uma vez, meus queridos, meus amados. Com muita alegria, eu recebo aí o convite dos líderes, para estar aí mais uma vez, estar falando com vocês, estar ministrando uma palavra para o teu coração. Hoje é uma noite até fria, Nós estamos aí agora, um friozinho gostoso, Mas aí lembrando das nossas células, Olha, se fosse hoje, hein? Todo mundo aí reunido na célula, na casa do nosso anfitrião, Quentinho ali, cada um no seu, um do lado do outro ali, e ali cantando, louvando a Deus. Mas, queridos, eu sei que bate uma saudade, não é? Bate aquela saudade, mas eu creio que, em nome de Jesus, o Senhor, Ele está realmente trazendo uma aprovação à terra, E cabe a nós, como igreja do Senhor Jesus, estarmos aí, focados na oração, na intercessão, na consagração ao Senhor, como nós temos falado, como os líderes aí têm falado sempre, E nós estarmos aí em nossas casas fazendo a nossa parte, estando orando e intercedendo, E eu creio que em nome de Jesus, isso vai passar. Creia, isso vai passar, não é o fim, isso vai passar. E logo nós estaremos reunidos aí junto com os irmãos novamente. Amém? Queridos, hoje vamos adiantar aqui, Porque o tempo aqui pra gente é precioso, Porque o peso do vídeo normalmente é muito grande, e nós, para passar isso aí depois para o YouTube, é muito demorado. Então, vamos diretamente para a palavra. Eu quero que você abra lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero dizer para você uma coisa. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito que Ele estabeleceu. O profeta, ele diz que antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Ele já te chamava pelo seu nome. Ou seja, Deus te conhece. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe o que você está passando. E Ele, melhor do que ninguém, melhor até do que você mesmo, porque a palavra diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, melhor do que você, Ele sabe a hora, o momento certo para agir na sua vida. E eu creio, querido, que Deus, como eu disse, tem um propósito na sua vida. E os propósitos de Deus, eles vão ser estabelecidos. E nós vamos ver quando isso vai acontecer. Então vamos focar aqui na palavra. Já abriram? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O verso 1 diz assim: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos focar um pouquinho nesse primeiro versículo. Aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Roma, com muita propriedade, como aquele que realmente era um fundador de igrejas, era aquele que realmente estava indo, aos campos missionários, falando de Jesus, mostrando quem era Jesus, porque ninguém sabia ainda quem era Jesus, ali nos outros povos, nas outras circunvizinhanças. Então ele foi ali pregar a Jesus, mostrar quem era Jesus. E aí, depois de um tempo já a igreja constituída em Roma, ele começa a escrever: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha só como ele demonstra, nesse início da sua carta, realmente ele querendo levar aos irmãos a estarem atentos àquilo que ele estava falando. Então, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que
que é o vosso culto racional? Ou seja, isso fala de santificação. A palavra diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Amém, queridos? Então, primeira parte desse versículo ele fala isso. No verso 2: e não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Aqui então ele começa já a dar uma exortação para que nós fiquemos atentos. Por quê? Porque o esquema do mundo não é o mesmo esquema de Deus. As coisas do mundo, né? Elas não são aquilo que Deus tem para nós, o sistema mundano, né? Então, o apóstolo Paulo ele quer mostrar para nós que nós temos que estar atentos ao que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia Sagrada diz. Nós temos que nos moldar segundo aos padrões de Deus, porque o padrão do mundo, ele só gera morte. Mas, como Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Então, é através da palavra de Deus. Ele fala aqui que nós temos que sermos transformados na renovação da nossa mente. Uai, o que é isso, né? Querido, isso fala de metanoia. Oh, agora piorou, Éder. Agora você piorou mais a coisa. Metanoia. Sabe o que é metanoia? Metanoia quer dizer mudança de direção. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra nos confronta, a Bíblia nos confronta, sabe por quê? Porque nós temos uma essência de pecado, uma essência pecaminosa. Então, quando nós observamos dentro da palavra de Deus, ela vai nos confrontar. E muitas vezes nós vamos ficar, sabe, meio atônitos, meio sem saber o que fazer, vamos ficar assim na defensiva. Mas, querido, ele exorta, né, que nós temos que ser transformados na renovação da nossa mente, ou seja, uma metanoia. Metanoia é mudança de direção. Ou seja, se você está caminhando para a direita, a palavra mostra, não, você não pode andar pela direita, você tem que andar para a esquerda. Eu estou andando para trás. Não, você não tem que estar andando para trás, o caminho é para frente. Amém, queridos? Então ela começa a nos abrir os olhos para aquilo que Deus quer para nós. Então, querido, dentro da palavra de Deus é que nós vamos descobrir qual é a agradável, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. É na palavra que nós temos que nos espelhar, não ao que as pessoas, o que o amigo, o que o vizinho, ou que o homem lá fora, ou aquele outro, não, é a palavra de Deus. Nós temos que estar embasados na palavra do Senhor, amém? E queridos, falando sobre mudança, muitas vezes as pessoas até querem mudar, muitas vezes as pessoas, elas querem mudar a direção de suas vidas, querem mudar, sabe, os seus princípios, né? Começam a analisar e ver que aquele caminho que está andando não é bom, que aquele caminho que está percorrendo não é o melhor, e que conhecendo a palavra, como eu creio que todos vocês aí já conhecem, e aí então nós analisando a palavra, nós vemos que, poxa vida, isso eu preciso mudar na minha vida, isso eu preciso tirar do meu coração, isso eu preciso estar mudando. Só que muitas vezes as pessoas acham isso difícil. Essas mudanças parecem que são demasiadamente difíceis demais para que nós podemos mudar isso. E muitas vezes as pessoas acabam desistindo. Agora, por quê? Porque elas tentam, querido, com a força do seu braço. Muitas vezes as pessoas tentam, sabe, da sua própria... Não, eu vou seguir um padrão, vou seguir um jeito, um esquema, eu vou traçar algumas coisas para mudar, mas não se baseia isso na palavra. O salmista, ele fala, lá no Salmo 1, que nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Ou seja,
O salmista também ele fala lá no Salmo 119, né, versículo 109, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é que ilumina o nosso caminho. É a palavra que nos direciona o caminho correto, porque a palavra, a Bíblia Sagrada, querido, é a boca de Deus falando à humanidade. Posso ouvir um aleluia aí? Oh, aleluia, glória a Deus. Amém? Então, queridos, todos, diga todos podem mudar e ser transformados por Deus. A Bíblia ela nos dá, sabe, queridos, exemplos de muitas pessoas que realmente foram transformadas, que foram mudadas por Deus durante a sua trajetória de vida. Pessoas que mudaram da água para o vinho. Então, sabe, não adianta alguém dizer, mas eu sou um caso atípico, eu sou diferente. Não, você não é. Porque foi Deus que fez você e Deus pode transformar o que Ele quiser. Deus pode agir aonde Ele quiser. Basta Ele encontrar um coração contrito. O salmista disse, um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Querido, vou focar em uma pessoa. O apóstolo Paulo. Paulo foi aquele que escreveu a carta aos Romanos, que nós acabamos de ler aqui os 2 versículos. E ele, dentre outras coisas, ele trata de temas como pecado, justificação e graça. E olha, queridos, ele tinha muita autoridade para falar nesse assunto de pecado, transformação, sabe, justificação, graça. Sabe por quê? Porque ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. O apóstolo Paulo. Ele foi um grande perseguidor. Ele era aquele que ia nas cidades e procurava onde estavam os cristãos, aprisionava eles, porque muitas vezes os cristãos se reuniam ali em porões, em cavernas, porque o evangelho era proibido. Cristo, era proibido falar em Cristo. E Paulo perseguia para prender e jogar eles na arena para que os leões devorassem. E Paulo foi transformado por Deus. Sabe como? Um dia, a caminho de Damasco, com as cartas lá, pelas autoridades lá, autorizando que ele prendesse, né, os cristãos. Então ele, a caminho de Damasco, ele ali viu uma grande luz sobre ele e uma voz que disse: Paulo, por que tu me persegues? Paulo, por que tu me persegues? Então Paulo, assim, né, caído prostrado em terra, ele disse: quem és tu, Senhor? E a partir dali, a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Ou seja, Paulo não estava perseguindo apenas pessoas. Paulo não estava perseguindo cristãos. Ele estava perseguindo o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor se importa com cada um de nós. E Paulo, então, depois de tudo aquilo, ele começou um processo na vida dele. Houve essa metanoia na vida dele. Ele começou a procurar os discípulos do Senhor e foi aconselhado, houve resistência, porque no começo eles começaram a dizer: não, esse é Saulo, não, esse daí ele está fingindo, ele quer matar, ele quer nos pegar. Mas não, o Senhor tinha uma obra na vida de Paulo. Paulo poderia ter recusado, mas depois que ele conheceu a Jesus, ele então não teve opção, porque ele quis.
Ele aceitou, ele optou em mudar a sua vida por completo. Olha lá o que diz em Gálatas, abra a sua Bíblia aí agora, em Gálatas, capítulo 1, um pouquinho à frente aí, antes de Efésios. Gálatas, capítulo 1, logo depois de Coríntios, né? Segundo Coríntios, aí já vem Gálatas aqui. Olha só o que ele fala a respeito dele. Quem era Paulo? Gálatas 1, verso 11 até o 14. Diz assim: Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia em homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele falando da sua conversão, como nós falamos há pouco, a caminho de Damasco. Verso 13: Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Amém, queridos? Você vê que Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. Ele seguia as tradições judaicas, né? Jesus, a palavra de Deus lá diz em João, no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Quem eram os seus? O povo de Israel, os judeus. Eles não queriam um Jesus que nascesse num estábulo, eles queriam um Jesus que viesse montado num cavalo, com um exército atrás para nos livrar dos seus inimigos. Mas Jesus ele veio livrar, não dos inimigos visuais, mas ele veio nos livrar daquilo que nos aprisiona de fato, que é o pecado. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e Jesus ele veio para realmente quebrar esse agrilhão do pecado que nos aprisionava. E agora nós temos o que? Um acesso direto a Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Diga aleluia, glória a Deus. E querido, lá em João 8,32, Jesus ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo, quando conheceu a verdade, ele realmente deixou as suas tradições, ele deixou aquilo que o aprisionava, porque tradição não salva, religião não salva. Ninguém salva a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão através dele, Jesus Cristo. Amém? Agora, querido, assim como Paulo, assim também é comigo, é com você. Deus tem propósitos para nós, para a nossa vida. Você não está aqui por um acaso, não. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito para você. Acredite. Está vendo aqui? É o meu dedão, né? Mas não é um dedão que eu quero falar dele exatamente, mas da sua digital. Não existe no universo alguém que tenha a mesma digital que eu. Assim você também, olha o seu dedão aí, olha só. Não existe ninguém que tenha a mesma identificação que você. Deus te fez como um ser único, e como ser único, Ele realmente trata com você individualmente, porque você é especial para Deus. Acredite nisso. Agora, para que esse propósito de Deus se estabeleça na minha e na sua vida, é preciso que nós sejamos o quê? Transformados por Deus, de dentro para fora, não de fora para dentro, porque o exterior não diz aquilo que está no interior, é dentro daqui, ó, do coração. Mas como, irmão Éder, eu posso ser transformado por Deus? Primeiro, que é aquilo que eu acredito que você já fez. Se não fez, você pode fazer hoje ainda.
que é entregar a sua vida a Jesus. Entregue, pois, o teu caminho ao Senhor, diz a palavra, confia nele, e o demais tudo, quando ele diz tudo, não é uma coisa nem outra, é tudo ele fará. Amém? Então, entregue sua vida para Jesus, é o primeiro passo. E o segundo passo é você viver de acordo com a palavra de Deus. Jesus, ele disse, examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras, através dela nós temos vida. Jesus também disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra, querido, é o alimento para o teu espírito, é o caminho que te conduz a Deus. Amém, querido? Agora, a igreja é a base para que isso tudo ocorra. Nós, Igreja Comunidade da Fé, nós temos uma visão de células, ou seja, a igreja reunindo-se nos lares. Hoje, nós não podemos estar reunidos nos lares como vocês estão vendo, né? Cada um está no seu lar, mas a palavra não deixa de ser ministrada, porque nós, como igreja, nós temos a preocupação, nós como liderança, temos a preocupação com você, que é membro do corpo de Cristo. E nós estamos aqui, eu estou aqui para falar de Jesus para você, para edificar a tua vida, mesmo que nós não estejamos, sabe, em uma estrutura física, como no templo também, onde nós temos os nossos cultos e grande celebração, e estamos impedidos nesse momento de estar lá, mas, querido, temos tido o nosso culto também online, pela TV. Então, querido, hoje é o tempo que nós temos que, sabe, mostrar a perseverança que nós temos em Cristo Jesus, para vencer esse momento que é difícil, que é tenebroso e que realmente nos traz, às vezes, uma tristeza. Mas, querido, se você estiver em Cristo, se você estiver buscando o Senhor, você verá o que Deus estará fazendo na sua vida mesmo aí. E quando nós voltarmos a congregar, que vai ser muito em breve, em nome de Jesus, que nós estaremos ali com alegria no coração, porque vencemos a batalha, vencemos a dificuldade, porque o Senhor estava e está conosco em todo momento. Ele nunca nos desampara. Oh, querido, então Deus tem um propósito com você, acredite nisso. Acredite, porque Ele é fiel para cumprir. E eu quero que você se lembre de uma coisa: quanto mais perto de Deus você estiver, mais sua vida será transformada por Ele. Quanto mais perto de Deus você estiver, ou seja, vivendo a palavra, mudando a sua direção de vida, metanoia, você andava para um lado, agora a palavra fala, não é bem por aí, porque a Bíblia ela é controversa. Paulo diz que o Evangelho é loucura para aqueles que se dizem sábios. Ué, como assim? Ué, o que Jesus disse? Que vai na contramão do mundo. Ele disse, só uma afirmação vou dizer para você, ele disse assim, dai e ser-vos-á dado. No mundo, no sistema mundano, no capitalismo que nós vivemos, ele diz o quê? Que você precisa poupar, que você precisa investir, que você precisa produzir, que você não... É o contrário de dar. Mas Jesus, quando ele fala, dai e ser-vos-á dado, é porque nós acreditamos que quando nós lembramos do nosso irmão, quando nós socorremos os nossos irmãos, o Senhor está olhando por nós e não deixa nos faltar absolutamente nada. Então confie, querido, nessa palavra, nessa noite. Acredite que Deus tem o melhor para você. Sabe, não importa o que você viveu, não importa o que você fez, o que importa é o que você está fazendo e o que você estará fazendo a partir de agora. Mudando seus pensamentos, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, que é o que nós precisamos.
Amém? Queridos, eu quero deixar aí uma pergunta para que vocês possam agora, a partir de agora, terminando o vídeo, vocês comecem aí a estar falando. Manda o seu áudio, tá? Não digita não, manda escrito não, manda um áudio, que a gente precisa ouvir sua voz. Amém? Eu preciso ouvir sua voz, os líderes aí precisam ouvir sua voz, né? Eles querem te ouvir, né? É muito bom, né? Nesse distanciamento que nós estamos vivendo, nós fazemos de tudo para nos aproximarmos mais. Sabe, querido? Então, não fique aí, isolado. Ah, não, hoje eu não vou falar, não. Não fale, abra teu coração. Né? Nós precisamos compartilhar. Isso é que é a visão de célula. Vamos compartilhar. Não existe certo e errado, não. Sabe, querido? Fale, né? Célula é lugar de tratamento, é o lugar onde Deus fala conosco, é onde nós precisamos estar juntos. Amém? Então, a pergunta que você vai responder, terminando o vídeo, todo mundo aí manda o seu áudio, hein? E dá a sua opinião. Quero saber de você. Baseado naquilo que você ouviu, baseado na palavra que chegou ao teu coração, eu quero que você compartilhe. O que você tem feito para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida? O que você tem feito? Nós falamos que Deus tem propósito para você. Mas o que você tem feito? Se você tem feito, diga o que você tem feito. Ou se você achar que você não está fazendo muito, fale também. Se você achar que não está fazendo nada, fale, compartilhe. Porque a partir de nós abrirmos o nosso coração, nós estamos sendo tratados por Deus. Amém? Então, queridos, Deus abençoe vocês. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aí. Tem muitos que eu ainda não conheço, na verdade, pessoalmente, né? Mas eu creio que logo, logo, quando voltarmos à célula, ou então na igreja, né? No templo, nós iremos nos encontrar em breve. Amém? E nós vamos aí conversar bastante e nós vamos edificar um ao outro, sabe? Nós precisamos uns dos outros. Tá bom, queridos? Então, um forte abraço. Recebe aí o meu abraço. Em nome de Jesus, viu? E Deus os abençoe. Amém?